Vamos lá então para a ata do Comitê de Política Monetária, documento muito aguardado para essa semana, depois da última reunião da semana passada, em que o comunicado deixou muita confusão e a gente vai entender agora mais detalhes sobre isso, inclusive sobre o horizonte relevante. Vocês acompanham agora aí na tela comigo. No primeiro parágrafo, sempre a atualização da conjuntura econômica e do cenário do Copom. Eu vou ampliar para que vocês consigam ler melhor de casa junto comigo. Sobre isso, eles citam novamente o ambiente externo, que permanece incerto em função de indefinição sobre os termos do acordo para o cessar-fogo dos conflitos armados no Oriente Médio e as consequências dos efeitos já materializados desses conflitos até o momento, com reflexo nas condições financeiras globais. Algo que a gente já vem acompanhando, o Copom pontuar sobre isso, sobre o cenário incerto, sobre essa incerteza. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores mostra aceleração da atividade econômica no primeiro trimestre do ano, com setores mais cíclicos voltando a desempenhar um papel significativo. O mercado de trabalho ainda com sinais de resiliência tem sido observado pelo Banco Central e eles detalham isso ao longo, inclusive aqui da ata. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes, inclusive, aceleraram, distanciando-se da meta de inflação. E aí eles falam também aqui sobre a expectativa de inflação para 2026 e 2027, apurados pela pesquisa Focus, que permanecem em valores acima da meta. E aí vem aquele ponto, gente, da questão da desancoragem das expectativas. A projeção de inflação do Copom para o quarto trimestre de 2027, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,7% no cenário de referência. Por que eu friso com vocês essa frase aqui? A projeção de inflação do Copom para o quarto trimestre de 2027. Gente, no último comunicado, houve uma certa confusão sobre o Copom ter antecipado o horizonte relevante para 2028, que não seria natural nesse período do ano. Eu dei já uma olhada rápida aqui pela ata do Comitê de Política Monetária e eles citam em pelo menos 3 parágrafos o atual horizonte relevante é, sim, o quarto trimestre de 2027, deixando muito claro que não houve uma rolagem desse horizonte relevante, portanto, que causou muita preocupação, né, do mercado, dividiu muito as opiniões naquele momento. Onde que ele fala aqui um pouco mais sobre essa questão do atual horizonte, do horizonte relevante. Vou descer aqui para o 9º parágrafo. No 9º parágrafo, eles citam as expectativas de inflação. E aí, sim, é nesse momento que eles falam sobre a questão do horizonte relevante 2028. As expectativas de inflação, medidas por diferentes instrumentos e obtidas de diferentes grupos e agentes, permanecem acima da meta de inflação em todos os horizontes. Desde a reunião anterior, ficou evidente uma desancoragem adicional das expectativas de inflação para horizontes mais longos, em particular para o ano de 2028. Foi ressaltado que o custo de desinflação sobre o nível de atividade ao longo do tempo é maior em ambientes com expectativas desancoradas. Com isso, o comitê avalia que perseverança, firmeza e serenidade na condução de política monetária, aliás, essa é uma palavra que o Copom tem utilizado já há bastante tempo, serenidade na condução de política monetária, favorecerão a continuidade desse movimento. Importante para a convergência da inflação à meta com menor custo. A principal conclusão obtida e compartilhada por todos os membros do comitê foi a de que, em um ambiente de expectativas ancoradas, como é o caso da atual, exige-se uma restrição monetária maior e por mais tempo do que outrora seria apropriado. Ou seja, não deixa aí o espaço aberto para poder continuar cortando juros de uma forma como se esperava antes do início da guerra, quando a gente, inclusive, já estava vendo o Boletim Focus reduzindo a projeção de Selic para esse ano. É tanto que agora a gente tem o Boletim Focus até revisando para cima já há 3 semanas consecutivas essa expectativa da Selic. Eu vou voltar aqui, então, no parágrafo 8, onde ele cita aqui a questão do fiscal. A política fiscal, gente, tem um impacto de curto prazo, majoritariamente por meio de estímulo à demanda agregada e uma dimensão mais estrutural que tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e impactar o prêmio a termo da curva de juros, que é algo que tem sido bastante debatido, inclusive, no mercado, né? Esse prêmio aí a termo, inclusive, dos títulos, isso tem preocupado bastante. Uma política fiscal que atue de forma contracíclica e contribua para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta.
O comitê reafirma a visão de que esmorecimento no esforço de reformas estruturais e disciplina fiscal, aumento do crédito direcionado, incerteza sobre a estabilização da dívida pública tem o potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia, com impactos deletérios sobre a potência da política monetária e, consequentemente, sobre o custo de desinflação em termos de atividade. Praticamente a mesma coisa que o Copom já vinha trazendo, né, na ata anterior. O comitê mantém a firme convicção de que as políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas. Em particular, o debate do comitê reforça novamente a necessidade de políticas fiscal e monetárias harmoniosas. Portanto, esse trecho aqui chama bastante atenção porque tem sido bastante questionado o fato da gente não ter uma política fiscal que converse com a política monetária, nos termos em que a gente tem o Banco Central tentando conduzir a inflação à meta e com políticas fiscais mais expansionistas, o que a gente tem é uma maior dificuldade para poder converger isso e aí, obviamente, com a necessidade de taxas mais altas. Então, em particular, ele traz aqui que o debate do comitê reforça novamente a necessidade de políticas fiscais e monetárias harmoniosas. Bom, eles citam aqui, gente, em pelo menos 3 pontos a questão do horizonte relevante, que atualmente é sim o quarto trimestre de 2027. Vou trazer muito rapidamente para vocês aqui o parágrafo 24, que é onde eles falam sobre os próximos passos da Selic. Aqui, ó, no parágrafo 13, eles falam dos balanços de risco, tá? Os balanços de risco são aqueles mesmos que a gente já viu também no comunicado. A gente tem muito mais balanço de risco para alta de inflação do que para baixa de inflação, o que nos leva a crer, né, que temos menos espaço para cortes de juros. E no parágrafo 24, por fim, é onde a gente tem aqui eles citando a questão do contexto do cenário da política monetária. Olha, no cenário atual, caracterizado por forte aumento de incerteza, o comitê reafirma serenidade e cautela na condução de política monetária, de forma que os passos futuros no processo de calibração da taxa básica de juros possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo. Ou seja, não fecha as portas, fica na dependência de novas informações para se decidir com mais clareza a calibração da taxa básica de juros. Não deixa a porta, literalmente, não deixa um guidance para novos cortes, mas também não fecha totalmente as portas. Aqui, por final, a projeção de inflação do cenário de referência que eles têm aqui nesse momento. É importante dizer aqui para vocês que a gente teve uma mudança em todo o cenário de referência. Olha só, o IPCA, agora, a projeção deles para 2026 é de 5,2%. Eu lembro para vocês que na última ata, essa projeção para 2026 do Banco Central era de 4,6%. Para o quarto trimestre de 2027, que é o horizonte relevante, na última ata a expectativa era de 3,5%, agora 3,7%. Então, o Banco Central também eleva, na ata do Comitê de Política Monetária, a projeção de inflação para 2026 e para o horizonte relevante, que é 2027.